nome é Joelson Alves, sou do Instituto Up Educacional e hoje vamos dar início a mais uma videoaula da nossa série do curso Excel 2013. Bom, o tema da aula de hoje, iremos falar sobre função. Então vou começar a nossa aula explicando como é que criamos uma função. Trago esse exemplo aqui no bloco de notas para mostrar a vocês como vamos compor a nossa função. Lembrando que, de acordo com a função utilizada, existirá a regra a ser aplicada dentro do Excel. Sabemos que toda vez que vamos iniciar tanto uma fórmula como uma função, é obrigatório o sinal de igualdade. Então, é por isso que a abertura da nossa função sempre colocaremos esse sinal de igualdade. Após o sinal de igualdade, vamos dar nome à função que iremos aplicar dentro do Excel. Logo mais vamos aplicar alguns exemplos para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre a nossa aula. E dentro do parênteses, aplicaremos justamente as regras que compõem a função que vocês vão utilizar. Vamos à prática para a gente ver como funciona. Eu tenho uma pequena tabela aqui que temos duas colunas. Uma falando sobre produto, identificada por letras, da letra A até a letra H. E uma segunda coluna que fala sobre os valores monetários, respectivo a cada produto dessas letras. O que vamos ter aqui como prática é justamente treinar um pouco mais sobre alguns tipos de funções e as suas regras. Nesse primeiro exemplo, precisamos encontrar qual o valor máximo existente da célula B2 até B9. Para isso, utilizaremos justamente uma função chamada máximo. Ela não vai fazer nenhuma operação matemática, simplesmente ela vai verificar o intervalo que estamos dando como referência e trazer o valor máximo desse intervalo. Então vamos lá. Sinal de igualdade, função máximo. Em seguida eu faço a indicação justamente do intervalo que a função terá que extrair o valor máximo. Nosso intervalo será de B2 até B9. Após indicar justamente qual será o nosso intervalo, colocaremos o fechamento da parênteses. Pressiono Enter e ele vai trazer justamente R$ 45,20. Tendo em vista que os valores que estão expressos aqui no nosso intervalo, eu verifico que justamente o valor de R$ 45,20 ele é o valor máximo. Porventura não existe o valor R$ 45,21 para que ultrapasse esse valor referenciado pelo Excel. Vamos fazer agora a função mínima. A função mínima ela vai fazer justamente o sentido inverso da função máxima. Ela vai buscar em um determinado intervalo qual o valor mínimo e ser apresentado. Então, igual mínimo, abre parênteses. Nosso intervalo a ser trabalhado como exemplo nessa aula é de B2 até B9. Fecho justamente parênteses para finalizar a nossa regra. Pressiono Enter. O valor apresentado pelo Excel nesse momento é R$ 2,25. Verificando a nossa tabela acima, o nosso intervalo, não temos o valor, por exemplo, de R$ 2,24, que seria um valor ainda menor do que o valor que temos aqui. Bom, então, utilizando a função tanto máximo quanto mínimo, a regra para encontrar esses valores é simplesmente indicar qual é o nosso intervalo a que o Excel vai extrair esses valores. Nesse próximo exemplo, nós temos aqui terceiro menor valor e em seguida quarto maior valor. Bom, vamos entender. Muitas pessoas confundem a utilização da função menor e mínimo também como a máximo e a maior. Há uma diferença muito grande entre elas, principalmente na sua execução, a sua regra. Dentro da função menor e dentro da função maior, não aplicamos apenas um intervalo, e sim teremos que indicar qual o posicionamento que queremos que esse valor seja retornado. Então vamos lá. Igual menor, abre parênteses. Observe que na minha colinha aqui que abre justamente do Excel, toda vez que estamos aplicando qualquer função, ele pede que eu aplique aqui, traga um valor matriz. Quem é esse valor matriz? Toda vez que apresentar o termo matriz, intervalo, valor 1, valor 2, número 1, número 2, isso significa que nós precisamos indicar um intervalo dentro dessa regra. Então vamos permanecer como B2 até B9. Ponto e vírgula. Quando eu digito ponto e vírgula,
eu estou indicando para o Excel que nossa função haverá continuidade, que eu terei novos valores a ser apresentados dentro dessa função como regra. Ele traz justamente o item, né, com a letra K. Na função menor e na função maior, esse K é interpretado justamente pelo local de posicionamento. Verificando o nosso exemplo aqui, o Excel ele solicita que eu traga um valor terceiro menor valor. Então basta eu inserir o número 3, não precisa colocar o argumento de terceiro, apenas o número 3, e fechar o nosso parênteses. Então nesse momento eu estou indicando para o Excel que no intervalo, ou na tabela matriz nossa de B2 até B9, ele traga o terceiro menor valor devido à função a ser aplicada. Pressiono Enter e realmente o nosso terceiro menor valor de um intervalo matriz identificado é R$ 4,25. Vamos fazer agora a função maior. Vai ser o sentido inverso. Maior, abre parênteses, mais uma vez vou indicar minha matriz de intervalo de B2 até B9, ponto e vírgula K. Nesse exemplo ele quer o quarto maior valor, então digita apenas o número 4, fecho parênteses, pressiono Enter. Então o nosso quarto maior valor da nossa tabela matriz acima é R$ 10,23. Essas quatro funções aplicadas até o momento, não houve nenhuma operação matemática e simplesmente ele fez uma extração de um intervalo que eu indiquei para apresentar um determinado valor. Já esse nosso exemplo agora, vamos trabalhar com a função chamada média. Dentro da nossa matemática, a média ela faz o seguinte cálculo: ele vai somar um determinado valor, ou valores, e dividir por um determinado período. Dentro do Excel, ele vai somar a célula que eu der como referência ao intervalo e automaticamente dividir pela mesma quantidade de células que foram trabalhadas, ou seja, preenchidas, que ele encontrou valores expressos. Nesse nosso caso, eu vou colocar aqui igual, média, abre parênteses, e justamente indico mais uma vez o meu intervalo de valores. A regra da função média também é intervalo. Fecho parênteses. O próprio Excel ele vai entender que eu quero fazer um somatório do valor de B2 até B9 e automaticamente dividir pela quantidade de células existentes, ou seja, células trabalhadas, que foram um total de 8. Pressiono Enter e ele vai trazer um valor aí de R$ 12,83. Então, esse aqui já houve uma operação matemática através de uma função chamada média. Bom, próximo exercício aqui, próximo exemplo, quantidade de valor unitários maior que 30. Dentro do Excel nós temos alguns operadores matemáticos, vamos estudar um pouco mais sobre ele. Na aula anterior, você que assistiu, nós falamos um pouco sobre os operadores matemáticos, sendo mais, menos, subtração, divisão, multiplicação, exponenciação. Próximo nós iremos falar sobre os operadores relacionais. Então não perca o conteúdo da próxima aula. Vamos lá para esse exemplo daqui. Ele quer uma quantidade de valor unitário que seja maior que 30. Temos um intervalo de valor, como também ele traz um critério. Ele quer apenas que tragamos a quantidade de valor que seja maior que 30. Ele quer saber quantos valores existem. São 1, são 2, são 3, 5. Vamos verificar. Para isso eu vou utilizar uma função que faça a contagem. E essa função é justamente igual conte.si. Cuidado que nós temos dois tipos de função si. Temos a conte.si e a conte.sys no plural. Elas são diferentes, tá? Vamos estudar nesse nosso curso a conte.si. Então vamos lá. Na regra ele pede que eu indique um intervalo. Já sabemos que o nosso intervalo é de B2 até B9. E também que ele faça a aplicação de um critério. O critério que ele está solicitando aqui que seja maior que 30. Para eu poder expressar esse critério, eu terei que fazer um argumento sobre ele. O símbolo que faz com que o Excel aplique um argumento é justamente aspas duplas. Então vou chegar, abre aspas, maior que 30, fecha aspas, em seguida fecha parênteses. Vamos entender. Eu preciso encontrar um valor unitário que a quantidade seja maior que 30. Então o Excel quer saber quantos valores nesse meu intervalo são maiores que 30. Se vai ser um valor, se serão 2, 3 e assim por diante. Para isso eu estou utilizando a função conte.si. Na função conte.si, a regra pede o intervalo, que indicamos aqui que é B2 até B9, e em seguida ele adota um critério. Critério sabemos que seria
R$30. Tá? Para eu fazer a aplicação de critério dentro do Excel nessa ocasião, eu necessito fazer uma argumentação. E o caractere que faz a argumentação dentro do Excel é justamente a aspas duplas. Por isso que eu utilizei abre aspas, coloquei em seguida um valor, né, de operação relacional, que é o sinal de maior, e em seguida indiquei 30. Né? Lembrando que ele traz a expressão aqui R$30, mas dentro da função não precisamos colocar as casas decimais, a não ser que você fosse buscar por valores fracionados. Como se trata de um valor inteiro, seria R$30, então por isso que eu apliquei apenas 30. Fecho aspas duplas e em seguida fecho o nosso parênteses. Pressiono Enter e ele vai trazer 1. Verificamos que dentro do nosso intervalo realmente só existe um valor acima de R$30, que é justamente o valor de 45,20. Vamos para o próximo exemplo. Quantidade de números. Né? Não tão diferente quanto a função que utilizamos acima, a função que nós vamos aplicar será a continum. O que é que essa função faz? Essa função continum, ela faz justamente o retorno de valores utilizados pelo intervalo de células. Então, vamos lá. Conte, ponto, num. E eu agora faço a referência do valor 1 e valor 2. Na explicação anterior, eu passei para vocês que quando toda vez foi expresso dentro de uma regra de função valor 1, valor 2, se trata também de intervalo. Então, o nosso intervalo é de B2 até B9. E fecho parênteses. O que é que vai acontecer nesse momento? O Excel ele vai fazer uma verificação dos valores que existem de B2 até B9, quais são as células que foram preenchidas, e vai fazer uma contagem de números. Lembrando que a função continua, ela nos retorna simplesmente valores monetários, como também valores inteiros. Por isso que estamos aplicando na nossa coluna B. Pressiono Enter, um total de 8 valores foram trabalhados. Como é que eu vou ter certeza referente a esse resultado? Vou remover apenas qualquer valor aqui. Observe que eu vou remover esse valor da célula B5. Ao remover, ele faz uma contagem de 7 agora. Se eu remover um outro valor, ele fará uma contagem de 6. E assim por diante. O Excel, através dessa função de contagem, vai verificar quais são as células que foram preenchidas, ou seja, trabalhadas, e trazer esse retorno do valor de quantidade aplicado. Vou fazer um Ctrl Z, para que eu possa trazer de volta os valores. E vamos agora para a quantidade de produtos. Bom, para utilizar aqui, para nós encontrarmos o resultado da quantidade de produtos, teremos que trabalhar com a coluna produto. A função que nós vamos aplicar para encontrar a quantidade de produtos, que sabemos que vai ser um total de 8 produtos, é aplicada a função chamada conte.valores. Só que no conceito dessa função, ela retorna valores monetários e texto. Então eu consigo, através da função conte.valores, trabalhar com textos e trabalhar com valores monetários. Então eu vou utilizar a coluna A como referência para que eu possa realmente encontrar o valor exato, o valor correto. Então, igual conte.valores, abre parênteses, mais uma vez ele traz a expressão ó, valor 1, valor 2, faço a referência do meu intervalo, fecho parênteses e vamos fazer a leitura. Dentro desse intervalo de A1 até A2, perdão, até A9, o Excel vai fazer uma contagem de valores existentes. Com essa contagem de valores, se ele entender que dentro dessas células existem texto ou valores monetários, ele fará a contagem. Caso contrário, ele não conseguirá fazer a contagem. A mesma coisa se existir células vazias, ele também vai passar por essa célula que está como referência de intervalo, mas não vai conseguir contar. Então ele vai trazer apenas as células que foram trabalhadas com texto e com valores monetários. Vamos pressionar Enter. Observe também que eu trouxe um total de 8. Olha que interessante. Vou tirar aqui, ó, mais um, vou deletar mais uma letra, e ele deixa de contar essas células porque não encontrou as letras ou valor monetário expresso nela. Bom, pessoal, encerramos a aula de hoje, onde falamos sobre síntese de função e demos exemplos aí de algumas funções a serem trabalhadas, algumas regrinhas sobre elas. No decorrer do nosso curso, iremos aprender novas funções que são utilizadas bastante pelo mercado de trabalho. Então, aguardo vocês na próxima aula e sucesso!